Então tá, show de bola então, pessoal, muito bem-vindos todos. O objetivo hoje é então eu fazer uma representação de uma palestra que eu fiz no Congresso Weiner de Psicoterapias Cognitivas, que ocorreu aqui em Porto Alegre no mês de agosto e que muitas pessoas acabaram não podendo assistir e que, enfim, ela foi bem falada e em função disso eu estou fazendo essa reapresentação aí online, que foi disponibilizada primeiro então as inscrições para os associados e depois, mais próximo da data de hoje, foi liberada então para todos aqueles que têm interesse em. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai falar um pouco da minha prática no trabalho com valores em ACT. Então, eu vou falar muitas coisas que são eminentemente práticas e que dizem respeito à proposta que eu fui convidado para o evento, que é como eu faço. Então, eu vou colocar aqui, vou dar prioridade para colocar principalmente aquelas intervenções que a gente não encontra nos livros, por assim dizer, que dizem respeito a criações que eu fiz com base, obviamente, em uma fundamentação e baseado em outros princípios. Então eu vou colocar aqui com uma declaração de riscos que eu quero chamar a atenção que o título da palestra é Como eu faço e não como se faz. Eu acho esse tipo de quadros, de atividades em congressos bastante interessante, porque a gente daí abre margem para falar da experiência das pessoas e que, nesse sentido, é uma experiência que é minha, de modo que eu quero que todos escutem o que eu vou falar aqui com muito ceticismo, tá? Não tratem nada do que eu vou falar aqui como sendo verdade e, sob hipótese alguma, usem as intervenções que eu coloquei aqui sem que vocês se sintam à vontade, sem que vocês dominem a base, tenham um entendimento a respeito do porquê daquela técnica e também não coloquem em prática sem que vocês façam uma reflexão antes a respeito da adequação daquela intervenção para o paciente que vocês atendendo em questão. Então, essa minha preocupação ela é baseada em alguns estudos experimentais e um deles que eu queria comentar com vocês é chamado o estudo comportamental da obediência, que foi um experimento conduzido na década de 60 por um autor chamado Milgram, que ele basicamente estava estudando até que ponto uma pessoa é capaz de cometer atitudes antissociais na medida em que ela recebe ordens de uma pessoa hierarquicamente superior. Basicamente, só a título de curiosidade, nesse experimento, o que o Milgram fez foi que ele tinha uma situação de pesquisa onde tinham dois participantes. Um deles era um ator e o outro era o participante de verdade. Ele dizia que a proposta da pesquisa era a seguinte, que era estudar o efeito da punição sobre a memória da pessoa. O que ele fazia daí? Ele dividia os participantes aleatoriamente, mas que era arranjado, em que uma pessoa ia ser aquela que iria aplicar o choque numa outra, então, que tinha uma tarefa de memória para fazer. Então, cada um ficava numa sala diferente, e daí o participante de verdade, ele lia uma sequência de números ou de letras, e o cara, o ator, ele tinha que repetir na mesma ordem, então, um teste de memória. Aí, quando a pessoa errava, o camarada tinha um painel onde ele tinha que apertar um botão para dar um choque elétrico no camarada que errou a tarefa de memória. Então, o ponto aqui é até quão intenso
o sujeito era capaz de infringir um choque elétrico numa outra pessoa simplesmente porque o pesquisador disse que era para fazer. E nesse experimento é interessante que eram pessoas absolutamente normais e que foram capazes de dar choques. Claro, o ator não estava recebendo choques de verdade, mas ele gritava, né, dizia que estava desesperado e tal. E mesmo assim, muitos participantes foram até o nível de dar choques praticamente letais. Então, eu quero colocar essa ressalva, porque quando a gente tem uma pessoa numa posição de autoridade, corre-se o risco de nós termos um segmento, às vezes, cego a respeito das orientações que ela dá, e eu, em absoluto, quero que isso aconteça. Portanto, ceticismo aqui é muito bem-vindo. Por outro lado, uma outra declaração de riscos que eu queria colocar aqui diz respeito à questão de que, por outro lado, quem tem muita certeza do que fala, e o que eu vou falar aqui são coisas que na minha prática funcionaram, mas que também isso merece um certo ceticismo. Afinal de contas, será que uma estratégia que eu inventei, eu ia estar realmente com a mente aberta para assim, ver que ela não funcionou? Será que eu estaria disposto a isso? Ou será que para mim eu tenho mais facilidade em simplesmente ter certeza das coisas? E, nesse sentido, convém a gente conhecer um fenômeno chamado de efeito Dunning-Kruger, que eu acho que essa imagem ilustra bem a ideia por detrás desse processo. Basicamente, o efeito Dunning-Kruger foi baseado em uma pesquisa onde se perguntou para um grande número de pessoas como que eles classificavam a sua inteligência em comparação à média da população. E aí, ironicamente, mais de 80% das pessoas se considerou com inteligência acima da média. O que matematicamente não é possível. A média vai ter metade para cima e metade para baixo. Então, o efeito Dunning-Kruger, ele se refere ao processo através do qual a gente tende a não reconhecer os nossos próprios déficits, justamente porque a gente tem esses déficits. Então, existe um ditado que diz que a ignorância é uma dádiva, né? Em algum nível que quanto mais ignorante tu é, menos tu está consciente da tua ignorância. De modo que, se eu começo a conhecer muito, eu tendo a ter muitas dúvidas a respeito do quanto que eu sei. Então, pelo menos eu não vou transmitir espero não transmitir tanta certeza assim. Mas fica a ressalva que quando a pessoa tiver certeza demais a respeito de alguma coisa, leve em consideração que aquela pessoa pode ter a certeza tão grande como ela tem, porque justamente ela não tem condições para reconhecer a sua própria ignorância. Então, o efeito Dunning-Kruger basicamente se refere ao fato de que eu sou estúpido demais para reconhecer a minha estupidez. Tá? E isso a gente vai ver que tem algumas implicações práticas em termos de intervenções, mas são apenas algumas ressalvas do começo. Vamos então falar a respeito do que viemos fazer aqui, que é falar de valores. Tá? Aqui ele é simbolizado por uma bússola. Uma bússola, então, indica indica uma direção. Então, valores, de uma maneira simples, eles querem dizer a direção que a pessoa quer ir. Os valores, eles, em outras palavras, sintetizam aquilo que é importante para a pessoa. Do ponto de vista ACT, se trabalha
muito pouco com a noção de psicopatologia em termos de síndromes como descrita no DSM. E aquilo que então é chamado de psicopatologia é quando o indivíduo ele deixa de agir segundo os seus valores. Em outras palavras, a pessoa ela tem um comportamento que não é congruente com aquela pessoa que ela quer ser. E aqui, em algum nível, a gente trabalha com a ideia de valores quando a gente faz uma simples avaliação diagnóstica. Embora a ACT não trabalhe com a ideia de diagnóstico, eu gosto de pensar no seguinte: sempre quando a gente trabalha com o conceito de psicopatologia, a gente vai ter ali que um transtorno mental só existe quando há ou prejuízo no funcionamento ou sofrimento por parte desse indivíduo. E se a gente for analisar prejuízo no funcionamento, como é que a gente diz que o indivíduo tem um prejuízo em função de um pânico, ou de um toque, ou de depressão? Em algum nível, o prejuízo é na medida em que o sujeito está deixando de fazer coisas, está deixando de agir segundo aquilo que é importante para ele. Então, em ACT e cada vez mais na TCC de modo geral, ao invés de a gente trabalhar estritamente com a ideia de objetivos, o que eu quero alcançar, a gente está falando mais em termos de valores. Que valores dizem respeito a uma característica da minha atitude, do meu comportamento. E essa qualidade do meu comportamento, ela pode ser colocada em prática sempre e independente dos resultados que eu obtenha. Então, eu sempre posso agir de acordo com a pessoa que eu quero ser. E, para que eu possa fazer isso, claro, eu tenho que ter bastante clareza do que são os meus valores. O que são algumas características dos valores? Então, eles dão direção para o comportamento. Eles guiam a gente em relação a para onde iremos em cada situação que a gente enfrenta. Uma coisa que eu gosto de trabalhar com os pacientes quando trazem dúvidas do tipo, tá, mas o que eu faço daí? É uma dúvida absolutamente legítima e que, se a gente responder, corremos o risco de estimularmos uma dependência, mas também uma resposta do tipo, o que tu acha, é uma resposta ampla demais. Portanto, quando um paciente coloca dúvidas como essa, do tipo, mas eu não sei o que eu devo fazer nessa situação, eu gosto de colocar uma pergunta que é anterior. A pergunta é, o que eu busco nessa situação? Quem é a pessoa que eu quero ser nessa situação? Que quando eu daí tiver essa clareza, eu vou poder agir de acordo. Então, eu não preciso estar cada vez pensando e discutindo com o terapeuta como agir em cada situação que eu vivencio. Eu vou fazer uma pergunta, o que eu busco, né, de que maneira eu vou estar sendo consistente com a pessoa que eu quero ser agora, e isso daí vai guiar o meu comportamento. Uma outra questão é que valores implicam em uma escolha. Em outras palavras, o que é importante para a pessoa não precisa ser justificado. Aqui, quando a gente fala em escolha, a gente está falando em liberdade do sujeito. Portanto, quando a gente escuta palavras do tipo tenho que, eu preciso, eu não tenho outra opção, a gente não está falando de valores. Uma coisa que eu gosto de trabalhar
em relação a isso é quando um paciente coloca eu tenho que, falando a respeito de coisas do tipo eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que reduzir o sal da minha comida, eu gosto de colocar não, tu não tem que. Ah, mas aí o médico falou que eu vou morrer cedo. Ah, ok. E tu não tem o direito de morrer cedo e comer quanto sal tu quiser? Tem? Tem, ok. Então tu pode comer quanto sal tu quiser. Quem manda na tua vida é tu, não é o médico. Ah, não, mas eu não quero morrer cedo. Ah, é? Bom, então imagino que tem coisas que tu quer fazer que tu não faria se morrer cedo. O que são essas coisas? Bom, aí a gente entra na questão dos valores. Em outras palavras, eu coloco para o paciente o tenho que existe apenas depois do quero. Eu quero tal coisa e, bom, na medida em que eu quero, aí sim, alguma atitude vai ser inescapável, por assim dizer. Mas eu só tenho que em função do quero. E aí entra um ponto importante que é quando o paciente tem muito o tenho que, isso faz com que aumente a chance de ele se sentir esmagado por uma série de demandas que ele está se sentindo sem energia a. Então, essa aqui é uma mudada de perspectiva que tende a ser bastante útil na medida em que a gente coloca para o paciente. Vamos, então, ter mais clareza de quais são os valores, o que é importante para ti, que está em jogo quando tu faz isso. Que daí tu não vai estar fazendo isso porque tu quer, desculpa, porque tu tem que. Tu vai estar fazendo isso porque essa atitude reflete aquilo que é importante para ti. Outra característica dos valores é que eles têm a ver com uma ação. Então, existe uma passagem da Bíblia que diz: uma fé sem obras é uma fé morta.